Ecumenismo já está dizendo, não é multidões, é grupo, é pessoas. Ecumenismo é aquelas pessoas que são chamadas para uma reflexão, para uma caminhada, para uma união. União com aquele que é o próprio Jesus. Pai, que todos sejam um. Certa vez alguém perguntou o que é ecumenismo. A pessoa respondeu, disse, é o chamado de Jesus aos 12 apóstolos. Não é multidões. Por isso, o momento de se celebrar hoje, aqui na sede dos Vicentinos, é muita bênção, porque é unidade, é partilha. E hoje a gente celebra com os irmãos focolários, com os irmãos vicentinos, com os irmãos anglicanos, com os irmãos católicos. Aqui estamos com o nosso diácono Galdino, estivemos com o nosso pároco essa semana. Isso nos alegra muito, porque tudo isso nos dá uma bênção, né? E Beatriz, que sempre acompanha a gente. E afinal, minha gente, aqui é o maior exemplo de ecumenismo aqui em Lajedo, porque aqui a gente se reúne em uma comunidade vicentina. Já vi dois momentos desse. Um que aconteceu em Caruaru, quando Dom Dino era bispo de Caruaru. A capela de lá foi oferecida para os anglicanos celebrar. Outra em Belo Horizonte. De manhã a igreja católica caiu e só restava 2 igrejas nessa cidade, uma anglicana e uma católica. Aí os dois, o padre e o reverendo, se encontraram na rua. Aí o padre disse, eu não tenho onde celebrar. O anglicano disse, tem a igreja lá para celebrar. Aí foi e celebrou, e ficaram celebrando até juntar, até a igreja erguer e celebrarem em suas comunidades. 2 momentos bonitos. Ninguém deixou de ser católico, ninguém deixou de ser anglicano, mas viveram a unidade, viveram o amor de Deus entre eles. É isso. Nosso momento de graça e de bênção é esse, né? Às vezes as pessoas pensam ser ecumênico é ser uma igreja só. Não. Ser ecumênico é ser alguém que se torna dentro de um jeito só, fazer uma coisa só. Pelo contrário, somos diferentes. Até mesmo na nossa comunidade a gente é diferente. Quantas diferenças não tem entre nós? Na nossa família, na nossa casa, na igreja, as pessoas são diferentes. A vida é diferente. Por isso, com muita alegria e com muito amor, a gente está aqui para celebrar com todos vocês esse momento de graça e de bênção que hoje o mundo todo está celebrando. Dentro da igreja anglicana tem as ordens, tem o diaconato, tem o permanente e o diaconato em trânsito. É aquele que está indo para o presbitério. Lajedo todo me chamam de... Não é só o diácono Galdino, e eu me sinto honrado em ser chamado de diácono, porque a maior ordem que existe é o diaconato, é a primeira. É aquele que serve, é aquele que está a serviço de todos e de tudo. Porque eu sou presbítero, né? Até por conta da estola. Dentro da igreja anglicana tem as 3 ordens, diácono, presbítero e bispo, né? Muito feliz. Eu me sinto honrado. Lá muitos me chamam de diácono, e eu me sinto honrado. E me sinto feliz mesmo. Meus irmãos e minhas irmãs. Também eu quero registrar aqui a presença do nosso irmão João Bosco. Esse que está aqui tem Bosquinho e tem João Bosco. Bosquinho também deve ser João Bosco, né? Todo Bosco começa com João, né? É o Cícero, o José Manuel, está ali, o Naldo, esse pessoal maravilhoso, Rosângela. Estou certo, é Rosângela, né? Muito bem. E tem
Seria bom que cada um dissesse o nome, pode ser assim rapidamente, cada um diz o nome, porque tem muita gente que não se conhece, eu acho. Vamos começando logo pelo homem que está brilhando com as músicas linda e maravilhosa. Josenildo, Stephanie. Eita, rapaz, olha que nome bonito. A esposa do reverendo, Lamone. Bosco, João Bosco, Felipe e João Bosco. Eita, hoje é Bosco mesmo. Né? Meus irmãos, que bom. A semana de oração pela unidade dos cristãos surgiu antes da igreja. Surgiu quando Jesus Cristo juntou os apóstolos para anunciar o evangelho. E quando Jesus Cristo convidou todos, cada um era diferente. Pedro, Paulo, João, Tiago e assim por diante. Os 12. Juntou cada um diferente. Cada um pensava de um jeito. Ali, ao redor da praia, na estrada, Jesus chamou os 12. Judas chamou todos. Mas os 12 que aparecem mais. E aí começa surgindo a comunhão, a divergência. Que bonito. Jesus Cristo soube caminhar com esses homens dentro da diversidade, mas também dentro da unidade. Somos diversos, mas também somos unidos. Eu resumo muito essa questão quando as pessoas perguntam, até com certa crítica, ecumenismo é para ser uma igreja só, a igreja maior tomar conta das menores. Ecumenismo é para colocar todo mundo num canto só. Não, meu irmão. Ecumenismo é para dizer que Jesus Cristo é um único. Jesus Cristo, em sua oração sacerdotal, nos deu uma ordem. Pai, que todos sejam um, assim como eu sou em ti. Um significa a unidade da grandeza, porque um só é Deus, um só é Cristo. Não temos outros deuses, só temos um Deus verdadeiro, de amor e de justiça. Só temos um único Deus que adoramos e amamos. E aí está a unidade. Todos ao redor desse Deus. Mas rezar tem uma semana no calendário mundial. A semana de oração pela unidade cristã não é invenção do padre Rodrigo, não é invenção do reverendo Ivaldo, do diácono Galdino, do João Bosco, de todos nós. Não. A semana de oração pela unidade dos cristãos é uma criação do Espírito Santo. Ela começa no início de Jesus aos céus. E ela termina na vinda do Espírito Santo. Jesus vai e manda aquele que vai nos orientar, nos guiar, nos consolar, nos proteger e nos defender, que é o Espírito Santo. Foi bem pensado. Eu gostaria que todos os irmãos pudessem dar uma olhada, fizessem esse estudo. Por que semana de oração pela unidade dos cristãos? Eles são tão bonzinhos que criam uma semana de oração pela unidade deles e são cristãos. Isso é engraçado. Isso é engraçado a gente ver, porque nós precisamos estar sempre em oração, em unidade, dentro da diversidade. E eu ainda acrescento algumas pessoas que me perguntam o que é mesmo ecumenismo. Eu digo, é um jardim. Gente, tem coisa mais bonita na vida do que um jardim? Não tem, porque ali tem todas as flores. Beatriz gosta muito de flores, na casa dela tem muitas flores. Todos nós gostamos do jardim. Tem as flores, umas grandes, outras pequenas, uma azul, outra verde, outra rosa. Um tem um cheiro de um jeito, outro tem espinho, outros têm os galhos maiores. O ecumenismo é assim, é um jardim. Ele tem seu perfume, de cada uma é diferente. Tem suas cores, cada uma diferente. E aí forma a grande beleza do jardim em torno da terra, da vida de Deus. Eu resumo muito isso, Bosquinho,
Stephanie, quando alguém me pergunta sobre ecumenismo, eu digo, pense no jardim da sua casa, aquele que você vê quando você passa em algum canto que tem muitas plantas. Você percebe, aqui mesmo nesse jarro dá para perceber a diversidade, mas a grandeza. Eu não sou o único verdadeiro, eu não sou dono da verdade. E aí tem, até entre nós cristãos, pessoas que dizem, eu sou anglicano verdadeiro. Outros dizem, eu sou católico verdadeiro. Outro diz, eu sou evangélico verdadeiro. Não existe nenhum verdadeiro, porque a única verdade é nosso Senhor Jesus Cristo. Lá na França, Antônio Frederico Ozanam, que é um beato, ele era estudante da universidade lá, e ele era um jovem que mostrava muito a questão de ser cristão, tal, essa coisa toda. Ele falava muito em Deus. Era aquela pessoa, fala muito de Deus, mas diga quem é Deus na sua vida, porque falar no nome de Deus é tão maravilhoso, andar com o texto rezando nas caminhadas, que eu caminho muito de manhã, é tão bom, é tão gostoso, mas falar desse Deus, do exemplo de Deus na sua vida, São Francisco dizia, mostre Deus com o seu exemplo, antes das palavras. Fale menos, mas seu exemplo seja mais. Seu exemplo fala mais do que qualquer sermão, do que qualquer Bíblia, do que qualquer coisa. Fale muito mais da sua fé, em sua vida, da sua convivência. Porque não adianta eu ser um cristão, ler todas as Bíblias do mundo, estudar todas as teologias do mundo e ser uma pessoa completamente ruim, perverso, de uma índole perversa, de um mau testemunho. Não adianta. Não adianta mesmo. São Francisco de Assis, que é o nosso padroeiro, quando Santo Antônio resolveu, por um testemunho, ser... Santo Antônio era da ordem agostiniana, ele se irmou para ser franciscano. Quando viu o exemplo de Francisco de Assis, porque eles são da mesma época, são contemporâneos. Aí Santo Antônio é teólogo. E São Francisco nunca foi teólogo, nunca estudou teologia, nada. São Francisco era um jovem na Itália, lá em Assis, com muitos poderes de seu pai, e de repente teve uma mudança na vida, rapidamente. E aí ele foi aquele único que terminou dentro do convento e foi expulso pelos próprios irmãos do convento. E Santo Antônio, muito vaidoso, nosso padroeiro, chegou dentro da ordem para querer ensinar teologia aos franciscanos. Primeiro entrou na ordem, né, e se tornou um frade. Eu também sou da ordem terceira de São Francisco. Aí quando ele chegou lá, ele começou a ensinar teologia. São Francisco disse, não, meu irmão, porque São Francisco era muito radical com ele, e tão dócil, tão amável com os demais, que ele terminou até sendo expulso pelo convento que ele criou, para não criar divergência dentro do convento, a chamada verdadeira alegria. O camarada chegar na Europa, numa madrugada, com fome, com sede, debaixo do gelo, e ninguém abrir a porta do convento para ele entrar, que ele foi atrás de comida para os que estavam no convento, e não abrir e os que estavam lá dentro disse, ninguém vai abrir a porta não, porque isso não é hora de um frade chegar. Mas não sabia que o frade foi buscar comida para eles, porque São Francisco só aceitava a comida de hoje. A comida da manhã, não. A gente tinha de comer o que tinha hoje, amanhã a gente ia atrás de outra comida. Aí ele ficou lá no convento, debaixo da chuva, debaixo do gelo. De manhã, quando eles abriram a porta, estava ele lá, todo gelado, mas rindo feliz da vida. Aí é a felicidade, a verdadeira alegria. Depois do camarada passar pelo sufoco desse, ainda está rindo e feliz.
A verdadeira alegria é isso, é viver o Evangelho. Aí eu olho para mim, como é que eu posso ser assim? Um pecador como eu sou, posso ser. Quantas vezes a gente não engole tanto gelo, tanta frieza para a gente ser feliz, para a gente ver as coisas voltar à normalidade. Mas eu falava, eu estou resumindo, minha gente, vou concluir já, não se preocupe não, temos até 8 horas da noite. São Antônio Frederico Ozanam, beato, um leigo, um estudioso hoje, professor, ele foi questionado por quê? Porque vocês, cristãos, não dão exemplo disso com vocês, não de palavras. Aí, Beatriz sabe dessa história mais do que todos nós. Aí aconteceu que ele começaram a ter as conferências vicentinas. As conferências. Porque você tem de ter ação. Ação, assim como o diácono, servir. Tem de ter ação. E aí, uma crítica muito forte. Uma crítica muito forte. Aí, Antônio Frederico Ozanam, um leigo, inspirado em São Francisco, em São Vicente, é tanto santo maravilhoso, né, que a gente, inspirado em São Vicente, fundou a Sociedade de São Vicente. Isso é um dos ramos que a gente tem as congregações das irmãs da caridade, dos padres franciscanos, dos padres vicentinos, as missões, e assim por diante, muitos ramos. Gente, já estou concluindo, eu fiz até um resumo, porque quem não me conhece, quando eu pego o microfone, só Nossa Senhora que me segura. O tema da... Ele falou tudo isso, agora ele vai falar do tema. Mas eu vou ser bem sucinto, minha gente, por caridade, né? A gente tem que ter caridade e amor aos irmãos que estão aqui desde 3 horas. O tema é: há um só corpo e um só espírito, do mesmo modo que vossa vocação vos chamou a uma esperança. Né? Isso é Efésios, capítulo 4, versículo 4. É o tema da Semana da Unidade pelos Cristãos, né, desse ano. Isso surgiu lá em um país, Armênia, um país difícil, complicado, de guerra. Esse material veio e os irmãos da Bahia, juntamente com toda a igreja, com todo o movimento do CONIC, Conselho de Igrejas Cristãs, a gente somos o CONIC do Agreste Sertão, e aí juntaram. Bosquinho é quem sabe mais do que eu explicar essas coisas, mas Stephanie, que eles são do CONIC, viu, minha gente? Esses dois sabem muita coisa. Aí juntaram, não é, e formaram esse ano a ser trabalhado esse tema, não é, de viver a unidade na diversidade. Jesus Cristo é o maior de todos, porque ele é o que une, ele é o que junta a gente. Não é? Quando a gente saímos para uma atividade, não vamos perguntar se alguém é católico, é evangélico, é espírita, não. E esse exemplo é dos vicentinos. Os vicentinos, eles nunca chegaram na casa de um socorrido e perguntar: você é católico? Você é evangélico? Não. Ele chega com as coisinhas, com muito amor, com muito carinho, leva uma mensagem, não é? E entrega com muito carinho aquela família. Que exemplo, né? Os vicentinos nos dá. Que exemplo eles têm para a gente? Nunca vão perguntar. Jesus Cristo também não vai perguntar se você é católico, quantas missas, quantos cultos. Não. Ele vai dizer: eu tive fome, me deste de comer. Mateus capítulo 25, versículo de 31 a 46. Eu estava doente. Ele não vai perguntar qual era a minha religião, qual era o grupo que eu participava, não.
ele vai perguntar se eu amei. Perguntaram à irmã Santa Teresa de Calcutá, quando ela estava lá na Índia, de uma pessoa muito doente, é comum as pessoas adoecerem e apodrecerem lá. Porque depois que morre, eles não têm muita preocupação com quem morre. Muitos deles é jogado no rio, outros é queimado, dependendo de cada região. Para eles o que vale é a vida. Quando morre, encosta para lá. Principalmente quando é pobre, lá na Índia. E a Santa Teresa de Calcutá estava lá. E aí encontrou um homem nessa situação e disse para ele. Ela chegou, começou passando uma medicação e ajeitando aquele senhor. Ele olhou para ela e disse, e eles são muçulmanos, né? A maioria deles lá. Disse, qual é a sua religião? Ele disse, ela disse, a minha religião é você. E quem é seu Deus? Ela disse, meu Deus é o amor, né? É o amor que a gente tem por cada pessoa. São João diz, e resume, Deus é amor. É o maior resumo de Deus, é o maior sentido bíblico dentro do evangelho que a gente vai encontrar. Deus é amor, e quem ama permanece nele. E quem não ama não está com Deus. Em um mundo de tanto ódio, de tanta divisão, de tanta discriminação, não é? Precisamos dar um salto de qualidade. O ecumenismo não é multidão de gente. O ecumenismo é as pessoas que são tocadas pelo coração. Isso que Ara Lubis compreendeu. Ela compreendeu muito. E viveu o ecumenismo e ainda vive nas pessoas até hoje. Né? Essa linha de que, não é, o amor supera qualquer coisa. O amor ultrapassa, é criado pontes na vida de cada um e não muros. Ser um cristão leve, ser um cristão autêntico, não é ir à missa, não é ir ao culto todos os dias, todas as horas. Ser um cristão leve é amar, é perdoar, é ver cada pessoa dentro das suas diversidades. Não querer que alguém seja uniformizado, pelo contrário, seja diferente, mas eu seja capaz de viver com ele, caminhar com ele e ser ele. O maior exemplo, e aí eu já estou concluindo, o maior exemplo, minha gente, é aqui a sede de São Vicente, onde quem celebra aqui sou eu. Todos os domingos, às 9 horas até às 10 horas, eu estou celebrando aqui. Aí eu não sei, foram dizer para o Padre Rodrigo. O Padre Rodrigo disse, que coisa maravilhosa, que bênção. E agora na celebração que tivemos no jubileu, ele olhou, não foi mocinho, diante de todo mundo, e Stephanie, e os que estavam lá, com o Padre Cícero também, os nossos músicos também, o nosso cantor, ele disse, aqui a casa paroquial está aberta para você celebrar com o seu povo, meu irmão. Isso é um ato, isso é algo concreto que eu estou deixando aqui. Isso ele falou diante de todas as pessoas. Eu passei a admirar esse homem demais, porque a gente conhece as pessoas pelas ações. Essa moça que está aí, Beatriz, foi a primeira que cedeu aqui a chave. Beatriz às vezes está aperreada, agoniada, diz, está faltando uma vela, está faltando um forro para o altar, está faltando uma coisa. Eu digo, meu Deus do céu, né? Maria José uma vez acordou-se de manhã agoniada, porque eu tinha ido na escola, não tinha onde eu celebrar, e o povo estava chegando em casa. Oh, meu Deus, o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Ela parece que ouviu, mas ela disse que teve um sonho, que São Francisco foi na casa dela e disse que tinha uma pessoa que era amante de São Vicente, que queria celebrar num canto e ninguém encontrava. Aí estava Maria José com a chave da sede. Eu disse, pelo amor de Deus, Maria José. Aí quando eu penso que não, Beatriz disse, vá, está aqui, é para celebrar. E eu vim tão feliz para aqui celebrar, né?
Era tão difícil. Todo domingo eu estava correndo atrás de chave nas escolas. A gente ainda não tem um templo, né? Meu templo é a rua, é as calçadas, é onde tem as pessoas que precisam de um apoio, de uma palavra, de uma oração. Nada de proselitismo, nada de proselitismo. Quem é católico, seja mais católico, testemunhe sua fé. Quem é evangélico, seja mais evangélico, viva o evangelho. Quem é mais espírita, seja espírita. Quem é ateu, Deus abençoe sua vida, meu irmão. E quem é desigrejado, Deus te abençoe. E assim é a nossa caminhada. Mas não falta gente. Eu nunca fui para um canto celebrar para não ter pessoas. Nunca, nunca, né? Nunca. Às vezes eu chego e digo, não vai ter ninguém. O pessoal daqui é muito católico, a casa está cheia. Depois que eu celebro, o pessoal diz, oxe, que maravilhoso. Se o padre estivesse aqui também, ele dá um abraço. Porque aqui a gente não está para dividir, a gente está para unir, para somar, para crescer, para viver o evangelho. O importante é Jesus Cristo, não é ser anglicano, ser católico romano, ser evangélico, ser espírita, não. É ser cristão. É se converter. Né? O Papa Francisco pede que nós, o Papa Francisco pedia e pede, né? E para mim aquele homem é um santo. O Papa Leão também pede que a gente precisa se converter entre nós. Entre nós, não é lá fora, é dentro da nossa comunidade, é dentro do nosso grupo. A gente precisa se converter. Vamos acabar com preconceito, com eu sou melhor porque eu sou tal, não. A gente encontra pessoas amargas em outros grupos, né? Mas a gente ama. E para concluir, vou contar um exemplo. Uma pessoa ligou para mim e disse: eu queria que o senhor me desse um estudo bíblico. Agora eu queria, já que o senhor não sei o que é que o senhor é. O senhor tem uma mulher, padre não se casa. Eu acho que ele viu minha foto pelo Facebook. O senhor tem, mas o senhor é diácono? Mas, olha, eu nem quero que seja nem espírita, nem católico, nem evangélico. Eu quero que uma pessoa neutra venha me dar um estudo bíblico. Eu disse, você está falando com a pessoa certa. Aí eu vou, isso no Planalto. Vou, pego a motinha e vou. Quando eu chego lá, João Bosco, na casa desse homem tinha um grupo de testemunhas de Jeová. Quando eu cheguei, o homem me apresentou, disse, esse é o reverendo Ivaldo, é um homem estudioso da Bíblia, ele tem uma história muito bonita, tal, tal. Quando eles me viram, eles se levantaram e saíram. Foram embora. Eu fiquei tão triste. Mas eu sentei ali, comecei a ler a Bíblia com o senhor, ele gostou muito. Ele tinha várias Bíblias, várias traduções. A gente leu várias, viu no outro. Depois ele olhou assim para mim e disse, mas rapaz, estou encantado com você. Eu nunca vi coisa tão bela. Aí quando a gente saiu, geralmente eles oferecem um cafezinho. A gente tomou um cafezinho, ele olhou assim para mim e disse, sabe, acho que hoje eu compreendi Jesus. Eu vivi a minha vida, alguém falando de um Deus diferente. E hoje eu vi que o Senhor falou e o Senhor vive um Deus que é totalmente diferente do que as pessoas falam. E para concluir mesmo, pessoal, vou concluir mesmo. A pessoa dizia, eu não tenho igreja. Isso, oxi, não tem igreja? Muito bem. Mas me diga uma coisa, para se salvar precisa ter igreja? Eu disse, não, precisa amar. Eu não tenho igreja, mas eu amo a Deus. Eu disse, oxente, você está fazendo a melhor coisa da vida, meu. Deus te abençoe. É isso. Viver o amor, estar em grupo, é bom, é maravilhoso. Ter uma comunidade. Mas você vive em comunidade também. Meus irmãos e minhas irmãs, que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine. Lajedo, e aí eu me dirijo a João Bosco e a Stephanie. A gente lutou muito para ter esse momento hoje aqui.
não foi fácil, né? João Bosco trabalhando, lutando, viajando, dirigindo. A gente vê até a zoada do carro quando ele passava os áudios para mim. Eu dizia, o João Bosco está viajando e eu estou aqui aperreando ele, pedindo como está a liturgia. Já falou com os meninos que vão cantar, tal, né? Ele dizia, não, vou falar, vou confirmar, né? E tudo isso é uma bênção de Deus. A gente não vai desistir nunca desse trabalho. Como eu disse, ecumenismo não é multidão, é uma escolha de Deus, que escolheu cada um de nós para esse momento, para dizer essa cidade que tem mais de 40 mil habitantes, que aqui tem um grupo de pessoas, de diversos movimentos, focolários, vicentinos, igrejados, não desigrejados, pessoas, né, que estão buscando a Deus, anglicano, católico, que se reuniram nesse ano 2026 para dizer que Jesus Cristo, para cumprir a ordem de Jesus, Pai, que todos sejam um. Jesus Cristo não estava sendo egoísta, Jesus Cristo estava dizendo que Ele é o Senhor de todos nós. Ele é a causa da nossa vida. E Ele não está nem aí para as pessoas que se dividem, para as pessoas que se fecham em sua bolha, em seu mundo, achando que é dono da verdade. A verdade é nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Gente, eu só não sei se João Bosco quer dizer uma palavra, ou quer se apresentar, fique à vontade. João Bosco é um jornalista que está aqui em Lajedo, tem uns programas aí nessas comunicações de televisão. João Bosco é uma pessoa que tem nos acompanhado, nos apoiado, é uma pessoa que tem uma história muito grande de igreja, de mais de 50 anos. Mas hoje é um teólogo, um pensador, que a igreja para ele hoje são as pessoas, são o mundo, é a vida, né? Que Deus abençoe você, João Bosco. Você é maravilhoso, você é autêntico. Continue assim. Também tem uma pessoa lá de São Paulo que mandou uma mensagem para a gente aqui. Não sei se dá para a gente ouvir por conta do horário, mas depois eu posso até mandar para vocês por conta do horário. É Késia. Ela é uma cantora, é uma professora, é também da comunicação, que mora em São Paulo, que acompanha muitos trabalhos da gente aqui. Ela não tem religião, não tem igreja, mas ela admira tanto o nosso trabalho que a gente se encontrou, né? Essa vida do João Bosco esteve recentemente lá em São Paulo e visitou essa família. Eles têm assim um jeito diferente de ser cristão, tem uma história muito bonita, né? E continua. É um pessoal de fé, é um exemplo de fé. Ela e a família dela, o esposo Ismael e as duas filhas, a Raquel e a Júlia. Eles vivem assim uma harmonia, uma felicidade. E numa vida abençoada, numa vida que transforma as pessoas com o exemplo que eles dão. Porque ela já passou por muitas decepções também, né? Mas ela não abandonou Jesus, o principal, né? Ela ama cada dia mais Jesus Cristo. Isso é muito importante. Agradecer mesmo a vocês por tudo isso. E a gente continua com a nossa celebração, com o nosso carinho por vocês, né? Por tudo isso, é bênção de Deus, é graça de Deus. A gente não tem palavra para explicar porque acontece a não ser o amor, né? Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, quer a gente. Nosso Senhor Jesus Cristo diz, assim como disse a Chiara, como disse a Antônio Frederico Ozanam, a São Vicente, a Santo Antônio, está dizendo a cada um de nós, ame, ame, não tenha medo de amar. Não tenha medo de amar. Ame mesmo. Ame com a intensidade do amor. Em todas as situações, porque só quem vence é o amor. O ódio não vai vencer, a divergência não vai vencer, a perseguição vai ter, mas você vai superar e Deus está com você, porque você é filho do amor de Deus. Amém.
Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai, antes de todos os séculos, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado e não criado, substancial ao Pai. Por ele, todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para nossa salvação, desceu do céu e se encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós, foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentada à direita de Deus Pai, e de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados. Espera a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Convidamos pela unidade e pela paz, elevemos nossas preces ao Senhor, dizendo: Pai, escutai nossa prece. Pela nossa vida e renovação de Deus, para que o Senhor Todo-Poderoso derrame sobre nós a sua misericórdia abundante e nos faça viver a sua luz, rezemos ao Senhor. Pai, escutai nossa prece. Para que o Senhor amoroso acolha os corações de todos os filhos e filhas no mundo inteiro, e busca como somente uma só voz, um só coração, e nos conceda a comunhão fraterna, prometida na sua luz, rezemos ao Senhor. Pai, escutai a nossa prece. Pela paz do mundo, para que o Senhor amoroso elimine a violência da face da terra, converte os corações e promove a guerra, conforme os que sofrem suas consequências de prisioneiros, e faça brilhar a luz do Senhor, seu amor, em todo lugar, conduzindo a todas as povos a paz e a justiça. Rezemos ao Senhor. Pai, escutai a nossa prece. Pelos refugiados em todo o mundo, para que o Senhor Jesus Cristo os ampare, compaixão em suas dores e perdas, e nos mova a viver a comunhão com Ele. E entre nós, através de gestos e hospitalidade, ajuda amorosa, rezemos ao Senhor. Pai, escutai a nossa prece. Pela América Latina, que o Senhor faça brilhar sobre ela a sua luz de justiça e sabedoria, para que sejamos filhos e filhas da luz do dia, vivendo com dignidade em todas as nossas ações. Rezemos ao Senhor. Pai, escutai a nossa prece. Oremos. Deus do céu e da terra, revelado em seu Filho Jesus Cristo e no Espírito Santo, concedei à vossa Igreja que supere o escândalo das nossas divisões, para que possamos dar testemunho de sua verdade, da sua verdade e comunhão, na unidade da nossa profissão de fé e no amor do serviço mútuo, por Cristo nosso Senhor. Amém. Somos convidados como irmãos e irmãs em Cristo Jesus, rezarmos o Pai Nosso ecumênico. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação,
mas livrai-nos do mal. Dê a glória para sempre. Amém. Que Deus nos faça perceber que o tempo favorável é agora. Que faça arder em cada um de nós a coragem de nos transformar em agente de sua justiça e paz. Que nos dê a humildade e a perseverança para alimentar a unidade, que é a sua ação, que sopra livre, recriando a vida, nos anime para o cuidado da criação e de todos os seus habitantes, porque tudo está interligado. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Amém. Bendizemos ao Senhor. Graças a Deus. Mas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que o Senhor Deus nos abençoe, que o Senhor Deus nos proteja. Mas a nossa despedida, quem vai dar é o nosso diácono. Fique à vontade. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso nos conduza em segurança para nossas casas, para as nossas missões. E que amanhã, ao celebrarmos o Pentecoste, a vida do Espírito Santo sobre Maria da Posse, possa inundar os nossos corações, possa transformar nossas vidas, possa nos dar coragem para irmos sempre em missão onde fomos chamados. Amém. Tenham todos um bom domingo. Amém. O Senhor sempre fica com Amém.